Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus, continuando hoje a nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos. Mas antes gostaria de convidá-los para a gente orar, para que a gente possa aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Papai, muito obrigado por mais um dia o Senhor nos capacitar para estarmos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra. Que nós possamos, nesse momento agora, ter os nossos corações aquietados, ter a nossa mente aberta para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Que o Senhor, Espírito Santo, produza em nosso coração todas as verdades que a Tua Palavra traz para nós, sempre nos direcionando para a estatura, para a dimensão do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alvo, que é aquele que a gente busca, que é aquele que é a expressão humana de Deus, que nós possamos ter este entendimento na sua direção, que o seu poder nos alcance agora para trazer esse entendimento e que a gente possa sair engrandecido desse momento. Nós entregamos cada momento aqui nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós vamos estudar uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 38 ao 45, que também tem seu paralelo no Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versículos 29 a 32. Nós vamos falar o trecho de Mateus. Então, Mateus 12, do 38 ao 45, nos diz assim: Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm em sua frente alguém que é maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm em sua frente alguém muito maior do que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então ele diz: Voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos, piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Então, até aqui a palavra de Deus. Nas nossas Bíblias, pelo menos na versão que eu usei aqui, nós temos um título, né, dessa passagem que chama o sinal de Jonas. Mas eu gostaria que a gente pensasse muito mais como um prenúncio da ressurreição de Cristo, dos 3 dias, né, até a ressurreição de Cristo, como um sinal. Jesus falando: olha, eu vou dar um sinal, que por meio desse sinal vocês poderiam crer ou não, e o que vai acontecer com os que não crerem nisso, né? Mas tudo isso acontece diante de um cenário onde alguns mestres, né, os estudiosos da palavra de Deus do Antigo Testamento até aquele momento, né, fazem a Jesus, e isso diante de uma grande multidão. Nós percebemos isso pelo relato de Lucas. Lucas, no versículo 29 do capítulo 11, diz: enquanto a multidão se apertava contra Jesus. Então tinha ali naquele momento uma grande quantidade de pessoas, de mestres, que eram esses que estavam perguntando para Jesus, quanto de uma grande multidão que a gente vê pelo relato de Lucas. E aqui é uma coisa interessante que eu estava pensando a respeito, porque o texto diz, né, alguns mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre,
Então, quer dizer, essa palavra de mestre com mestre, eles, ali para o povo de Israel, eles tinham essa... os mestres da lei e os fariseus, né, os escribas e os fariseus, eles tinham essa superioridade pelo povo, eles se colocavam numa posição superior. E quando eles fazem isso, eu não entendo que eles estão colocando Jesus nesse grau. Eles estão perguntando até porque a multidão considerava Jesus mestre, mas eles no coração deles não, eles fazem de forma jocosa, de forma, penso, né, que eles fazem de forma jocosa, de forma pejorativa, né, até meio que provocativa para mestre, assim, já que você é mestre, nessa direção, né. E aí eles perguntam, queremos que você mostre um sinal de sua autoridade. Primeiro ponto, quantos sinais, e a gente falou isso semana passada e vem estudando, quantos sinais Jesus já não tinha feito até esse momento? Sinais de cura, sinais de expulsão de espíritos imundos, sinais a ponto que na semana passada eram tão fortes que até os seus familiares queriam impedir ele de fazer, porque era um negócio, a dinâmica era tão assim, fora da realidade, tão sobrenatural, que causava até espanto, né? Então ele já tinha dado, lembra que, e uma coisa interessante, que eles demonstravam um sinal tão forte, que não eram só os judeus que estavam vendo e crendo sabiam, mas a notícia se espalhava, e a gente viu várias vezes os textos até aqui estudados falando, né? E a notícia se espalhava, e a notícia corria, e a fama de Jesus crescia. Então isso acontecia a ponto de até gentios já, né? Lembra que a gente estudou o caso da filha do centurião, filha do centurião não, o servo do centurião, que Jesus curou ele? Até um centurião já reconhecendo essa autoridade de Jesus, né? E eles não, mostram um sinal. E de que autoridade que eles estão falando isso? Uma autoridade de que realmente você é filho de Deus. Porque na passagem que a gente estudou anteriormente, no encontro passado, eles estavam falando que Jesus fazia aquelas coisas por Beelzebul, por Satanás. Era Satanás que capacitava. E aí Jesus até fala, como é que vocês podem dizer isso? Como é que vocês estão falando que Satanás me capacita e está dividindo o reino dele, né? Não pode uma casa dividida. Fala a história do valente, né? Que a gente estudou na semana passada. E está falando, não, a minha autoridade é a autoridade que vem do alto. A autoridade que tem poder para perdoar pecados. A autoridade que tem poder sobre tudo. Sobre doença, sobre espírito maligno, sobre natureza, sobre a própria vida. Que vai por causa de ressurreição também. Lembra que nós estudamos também a passagem que Jesus aqui já tinha... Ele ressuscitou o filho da viúva, então provavelmente já foi anterior a isso. Então essa autoridade que eles estão questionando, como é que a gente vai crer em você, da sua autoridade aqui, se você não nos mostrar um sinal, como se Jesus não tivesse mostrado, né, vários sinais hoje dessa autoridade, né? E Jesus então responde para eles. Mas antes de responder, ele não deixa de falar, geração perversa e adúltera. É difícil a gente entender essa cena hoje no nosso cenário, mas a gente precisa começar, talvez por meio de filmes, de algumas situações, começar a perceber para quem Jesus está falando isso. Gente, eram mestres e fariseus perguntando isso para ele. E fora isso tinha uma grande multidão, nem diz aqui qual tipo, de que classe era, mas era uma multidão que estava seguindo Jesus. E aí Jesus fala, até porque no relato de Lucas, ele não fala de mestres e fariseus, ele fala só de multidão. Então, e quando ele fala, né, esta geração perversa, então quer dizer, é uma abrangência global ali de todos os que não crescem, que não creriam em Jesus. Ele está falando, né, vocês são uma geração perversa e adúltera. Mas especificamente no caso dos mestres e fariseus, eles eram os representantes, entre aspas, de Deus ali naquele momento. Eles eram as autoridades.
eles pensavam que tinham esta autoridade de falar em nome de Deus, de criticar os outros em nome de Deus, de julgar, né, os outros em nome de Deus. Eles tinham essa autoridade de ler aquilo que Deus tinha deixado por meio da sua palavra no Antigo Testamento e interpretar aquilo para o povo. Então eles se consideravam essas pessoas. Só que isso, até essa questão aqui de perversão e de adultério que Jesus chama aqui, é na direção de eles usavam tudo isso para um propósito pessoal, para um propósito dos desejos deles, das vontades, do poder deles aumentarem. O povo, entre aspas, não estava vendo isso, né? Jesus veio para mostrar isso. O povo até então olhava para eles e cria realmente, eles são autoridades, eles são pessoas designadas por Deus para ser representantes, eles servem lá no templo, eles servem aqui nas sinagogas, eles estudam a palavra de Deus. Então eles tinham essa posição de superioridade. Então imagina Jesus chegar a esse nível de confronto, de falar que um mestre da lei aqui, que um fariseu era perverso, era adúltero, era algo muito forte ali e uma revelação para todos que estavam ali, bem assim. É a mesma coisa que eu chegar hoje, talvez, né? A gente, eu vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo, não estou julgando mais. Imagina uma igreja que talvez não seja de Deus, mas que tem lá seus 3, 4 milhões de membros e chegar na frente desse líder e falar: você é adúltero e perverso. É mais ou menos nessa direção, né? E Jesus assim faz. E Jesus entra no jogo, né? Porque ele fala: mas um único sinal eu lhes darei, e será o do profeta Jonas. Aqui, na verdade, eu penso que é mais na direção de o grande sinal, porque a gente já está estudando e a gente vai estudar até o final dos evangelhos quantos sinais Jesus deu, não só por meio dele em si fazer uma coisa, ressuscitar uma pessoa, curar um enfermo, expulsar um demônio, mas também de todo o cumprimento que ele estava mostrando daquilo que tinha sido dito no Antigo Testamento. Mostrando, sabe, mestres da lei, sabe, fariseus, todas as profecias ditas lá se cumprem em mim. E Jesus tem também trazido esse conceito, e a gente precisa entender que todas essas coisas, todas as profecias, toda a palavra de Deus e tudo, toda a criação converge a Cristo, né? Então ele já estava dando vários sinais. Não é que a ressurreição foi o único sinal, né? Na verdade, a ressurreição eu penso que é o grande sinal. E aí depois da ressurreição, quem cresce seria salvo. Quem não cresce, nós vamos falar daqui a pouquinho aqui o que Jesus aplica nessa passagem, né? Mas é isso, eu vou dar um grande sinal para vocês. Isso, gente, é uma coisa que, apesar de tudo, foi difícil para eles entenderem, não só os mestres fariseus aqui, os hipócritas, os infiéis, tudo, mas os próprios discípulos, né? Até eles crerem, a ponto de a gente ver até o caso de Tomé, que teve que passar a mão nas feridas de Jesus para entender, né? Pelas feridas de Jesus, para entender realmente da ressurreição. Mas Jesus estava dizendo, esse vai ser o grande sinal. O que, de certo modo, deve ter servido de inspiração também para os discípulos quando eles creram na ressurreição. Porque depois, talvez, que eles entenderam e viram Jesus, falaram: agora é o grande sinal. Porque apesar de ele ter feito outros grandes sinais na natureza, nas doenças, expulsando as doenças, expulsando os demônios e daí por diante, esse aqui seria o grande sinal, né? Então, mostrando que depois, e até dando essa aplicação de como seria esse grande sinal, seria parecido com o que aconteceu com Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Da mesma forma, Jesus ficaria, né? E ele fala até aqui, né? Ele vai ficar no coração da terra, ou seja, vai ficar ali enterrado por 3 dias e 3 noites, mas depois, né? Ressuscitaria. Ele sairia dali, como Jonas saiu, né? Da boca de dentro do grande peixe. E aí ele começa então
a aplicar, né? Já dando esse comparativo. Quem crê nisso, quem crê nessa mensagem, vai ser salvo. Quem não crê, vai ser condenado. E olha o que ele diz do versículo 41. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão para condenar essa geração. Porque eles se arrependeram quando ouviram a mensagem de Jonas. E vocês estão ouvindo e vocês vão ver um sinal de alguém que é muito maior do que Jonas. Jonas era uma prefiguração, uma sombra, um exemplo do que aconteceria do verdadeiro sinal, que era a ressurreição do Filho de Deus, a ressurreição de Jesus que estava ali falando, né? Lembrando que Nínive, só para recordar rapidamente a história para quem não conhece, Jonas é levantado por Deus para pregar para o pessoal de Nínive, que era um povo extremamente idólatra, extremamente perverso, um povo extremamente adúltero. Olha que coisa interessante, olha que Deus está falando para eles. Nínive, que era, e naquele momento até, naquele que eles viviam, era uma geração perversa e adúltera aos olhos dos israelitas, aos olhos dos judeus. Os gentios, nível muito alto. Então, sabe aqueles lá perversos, que vocês acham que são perversos, aqueles que são adúlteros, a ponto de Jonas, ao ser chamado, não querer ir, porque ele sabia, não diante daquele povo, mas diante da palavra de Deus, que eles se arrependeriam, a ponto de ele falar, não, vou para outro lugar. Aí ele sai no caminho de Tarsis, que é uma cidade, é um lugar oposto a onde era Nínive. Mas aí acontece todo aquele cenário de Deus agir na história, Jonas ir parar na boca e parar dentro do grande peixe, depois ele se arrepende parcialmente, vai lá, prega para aquele povo, e numa pregação, a gente até brinca, deve ter sido a pior pregação de todos os tempos, porque Jonas deve ter feito uma pregação com uma má vontade tão grande, mas foi algo tão sobrenatural que Deus estava fazendo ali, que os habitantes de Nínive, mesmo diante de uma pregação muito ruim de Jonas, eles se convertem, eles se humilham, eles se vestem de sacos de pano. O próprio rei de Nínive ali se veste de saco de pano, se humilha diante de Deus, jejua para pedir perdão, eles se arrependem. Então aquele povo que era realmente, e os israelitas consideravam adúlteros e perversos, estava sendo alcançado pela misericórdia de Deus, e eles foram salvos por isso. Então é uma geração ali de Nínive que foi salva, e essa geração de Nínive que foi salva vai participar do julgamento dos que não foram salvos. E no caso aqui, desses daqui que não foram salvos, essa geração se levantaria, porque eles se arrependeram diante de um sinal muito ruim que Jonas deu. E eles, mestres e fariseus ali daquele momento, teriam um sinal muito maior. Eles estavam tendo um sinal do próprio Deus, da própria ressurreição do Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, e eles não receberiam, então eles teriam um julgamento muito pior. Da mesma forma, ele chama aqui também, né, a rainha de Sabá. A gente vê isso lá na história de Salomão, quando ela vem de longe para ver tudo que estava acontecendo com Salomão, ver de como Salomão era abençoado por Deus. Ela ouviu falar da história, ouviu falar da sabedoria de Salomão, e a gente sabe que a sabedoria de Salomão provinha, né, de Deus, quando Salomão pede sabedoria para Deus já jovem, né, para poder reinar diante do povo de Deus. Ela ouve sobre toda essa sabedoria, vem, ela entende, né, Salomão testemunha, e aqui só um dado interessante para a gente que eu acho bacana, que é o papel nosso, né? Às vezes a gente vai receber, às vezes não, a gente vai receber de Deus essas bênçãos, esses dons, no caso aqui de Salomão, sabedoria, mas pode ser qualquer outro tipo de dom, para abençoar pessoas. Você vê uma pessoa sendo abençoada pelo testemunho de um filho. Então Salomão é um filho de Deus, que testemunha sobre Deus, e é uma rainha vindo de longe para testemunhar, para ver aquilo que estava acontecendo. E ela provavelmente não, ela foi salva, né? Porque ela vai estar lá, ela também vai julgar essa geração. Então ela foi salva por meio do testemunho de um filho, por meio do testemunho de Salomão. Né? Salomão aqui mostra uma forma muito eficaz da gente evangelizar uma pessoa, porque às vezes a gente fala que evangelizar
é muito de falar, a gente proclamar a palavra. Nós vamos proclamar a palavra, mas mais do que isso, é a gente viver como um filho. Porque quando a gente vive como um filho, mostrando essas bênçãos que Deus nos dá, por meio da sabedoria, por meio do trabalho, por meio da nossa ação familiar, da nossa servidão, qualquer que seja, e as pessoas verem e virem e ouvirem falar, elas vão poder também testemunhar disso, ver o nosso testemunho disso e poder encontrar também a salvação. E ele fala que aquela rainha que veio e procurou também vai encontrar. E comparado à obra que Jesus estava fazendo, a obra de Salomão também não era quase nada. Então, Nínive e a rainha de Sabá, que ouviram um testemunho muito inferior, receberam um sinal bem pequenininho, creram, se arrependeram e hoje gozam do descanso eterno. Essa geração que está vendo um sinal monstruoso, um sinal muito grande, de alguém muito grande, do próprio Deus encarnado, não está crendo. E vai ser condenado por eles e condenado por todos os outros santos que estarão lá com Deus ali no momento do julgamento. Nós, todos que somos alcançados pela graça, estaremos juntos naquele grande dia julgando as nações. Não se esqueçam disso, tá? A gente fala até muito isso da vingança, né? Que é um dado bom para a gente usar, né? Então não se preocupem em se vingar, gente. Um dia deixe a justiça na mão de Deus, porque Deus um dia vai devolver a justiça para a gente fazer. Mas naquele grande dia nós vamos ter entendimento verdadeiro, nós vamos ter sabedoria plena no Espírito Santo para julgar corretamente. Porque a gente não deve julgar porque a gente não tem essa sabedoria. E mais, a gente sabe que a gente é devedor. A gente falou até da semana passada, né, daquela história que Jesus conta dos 2 devedores. Como é que a gente pode... A gente é muito perdoado. E tem aquela outra história também, daquele cara que foi perdoado na sua dívida e não perdoou a outra dívida, que a gente também já estudou, que como é que ele pode não perdoar uma dívida menor se ele tem uma maior? A gente tem diante de Deus uma dívida enorme, então a gente tem que perdoar nossos irmãos, né, nesse sentido de julgamento. E aí Jesus, então, traz para eles aqui uma aplicação específico por essa passagem, mas que serve para a gente também de lição. Ele fala então, né, que quando uma pessoa é limpa, ela é purificada, e Jesus estava trazendo essa purificação, a casa vai ficar limpa, ela vai se livrar, né, e aqui quando a gente está falando dessa casa espiritual, né, onde os espíritos habitam, então ele vai lá, expulsa os demônios, deixa a casa limpa, porém, esse espírito ele fica ali ao redor, né? Porque ele vai para um lugar, não encontra lugar, então ele volta, né? E quando ele encontra a casa vazia, varrida porque foi limpa e arrumada, se tiver tudo tranquilo ali, ele vai entrar e pior, ele vai e convoca outros 7 espíritos piores e coloca neles e traz eles. E o primeiro estado dessa pessoa era pequeno em relação a esse último estado. Esse último estado vai ser muito pior, né, a nível desse endemoniamento do que o primeiro. E pense que Jesus está falando para eles, olha, eu estou trazendo essa limpeza, eu estou limpando a casa de vocês, eu estou limpando. Só que vocês estão deixando a casa vazia. Vocês não estão trazendo plenitude para casa, plenitude de entendimento, plenitude de verdade, plenitude de crença, de fé, né, no Filho de Deus, vocês não estão trazendo, porque quando a gente tem fé do Espírito de Deus, o Espírito Santo agora, a nossa casa não vai ficar vazia, porque o Espírito Santo vai estar preenchendo ela, aí não tem outro Espírito que consiga entrar. E aqui essa necessidade nossa, gente, da gente entender da necessidade de buscarmos o Espírito em todo momento, para que a nossa casa não fique vazia. Quando a gente vacila, quando a gente não deixa de ser atento às coisas do alto, atento a esse relacionamento com Deus, atento à submissão ao Espírito Santo, a casa fica vazia. Aí o estado seguinte é pior do que o estado inicial. E é o que ele está falando para essa geração. E olha que coisa interessante, né? Na passagem anterior que a gente estudou semana passada, a gente vê Jesus expulsar os 7 espíritos de Maria. Maria Madalena
tinha 7 espíritos imundos. Jesus expulsa e Maria vai e agarra a oportunidade e fica do lado de Jesus. Anda. A gente vai ver e estuda durante a história aí o quanto Maria enche a casa dela de Jesus, o quanto Maria agora entende e não larga mais, a ponto de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Jesus falou, ela encheu tanto a casa dela que ela teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver o Mestre, a ver o Filho de Deus, a ver Jesus ressuscitado. Isso é muito lindo. E em confronto, então Maria tinha 7 espíritos, Maria estava nesse cenário, né, de perdição total, mas Jesus limpa a casa dela, também mostrando que há essa possibilidade, não importa, você pode estar no pior nível, você pode ser o pior pecador. Ao se entregar a Jesus, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus traz salvação, indiferente de quantos espíritos. Lembra dos endemoniados também, os 2 endemoniados? A legião de espíritos que ele tinha, não é a quantidade de espírito que há numa pessoa, espírito imundo que há numa pessoa, não determina se pode ou não ser encontrada. Para Jesus nada é impossível, pode ter uma legião de espírito, Jesus salva, mas tem que crer no Filho de Deus. E trazendo aqui para essa passagem, então é o contrário, Jesus estava trazendo para eles uma verdade, estava limpando a casa deles, e eles estavam deixando a casa vazia. E olha que ele termina declarando, assim acontecerá com esta geração perversa, dizendo, vocês vão ser habitados por 7 espíritos imundos, porque eu estou limpando vocês, eu estou tirando esse espírito hoje do mundo que dirige vocês, mas vocês não estão enchendo a casa de vocês, ela está ficando bonita, limpinha, tranquila, mas vazia. E não pode, nós devemos, e essa geração deveria também, né, por meio desse sinal, e a gente sabe que o sinal da ressurreição é o ponto de partida para depois chegar no mais importante naquele momento e para nós hoje nos últimos tempos, que era o derramar do Espírito, que é aquele que vai encher a casa, que é aquele que vai deixar a casa habitada de modo que os outros espíritos não tenham mais acesso a nós. Isso estaria vindo e eles teriam, essa geração passou por isso, essa geração viu o derramado Espírito, essa geração da mesma forma que perseguiu Jesus, que era pleno de Espírito, vai perseguir depois os apóstolos também quando eles forem cheios do Espírito. Era uma geração perversa, era uma geração que se dizia em nome de Deus, mas ela adulterava a todo momento. Por quê? Porque ela olhava para o seu ventre, ela olhava para os seus desejos, ela olhava para aquilo que eles queriam, o poder que eles queriam ter, e não para verdadeiramente servir como filhos de Deus, servir como alguém que está aqui para testemunhar do Pai, para conhecer cada vez mais do Pai, e conhecendo a verdade do Pai, poder compartilhar como filho, a ponto de pessoas de longe, como a rainha de Sabá foi ver Salomão, pudessem vir para nos ver, ou para vê-los aqui, para que realmente conhecessem quem é o Pai. Por meio do primogênito, que é Jesus, mas que agora é irmão de todos nós, que buscamos ser igual a Jesus. Um detalhe importante também da casa é se encher do Espírito para que a nossa casa pareça com a casa de Jesus, ou seja, para que nós sejamos iguais a Jesus, e sendo iguais a Jesus, possamos testemunhar do Pai, que é o que Jesus veio fazer. Jesus não fez nada daquilo que ele não viu o Pai fazer. Jesus veio nos revelar quem é o Pai. Cabe a nós agora, como sendo irmãos mais novos de Jesus e buscando ser igual a Jesus, conhecer dele, conhecer do Pai e no poder do Espírito, testemunhar quem é para que as pessoas também conheçam. Aí vamos estar com a nossa casa cheia, não temos o que temer, nenhum espírito vai entrar para nos assolar. E que a gente creia nisso, gente, porque até hoje tem muita gente que ainda não crê na ressurreição de Cristo. E se a gente não crê que Cristo vive hoje, Paulo nos diz isso nas suas cartas, seremos as pessoas mais sem sentido na vida, mais sem propósito, mais sem vocação, porque nós vamos entender nada. Agora, quando a gente crê porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos viver o hoje, buscando a imagem e a semelhança dele, que é a nossa referência, que é o nosso alvo, que é aquele que a gente busca ser igual para poder alcançar todos os propósitos que Deus tem para nós, já preparados desde a eternidade. Amém? Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e eu vou orar então terminando e nos vemos então na semana que vem. Papai, muito obrigado pela sua palavra mais uma vez, pelo seu Espírito nos guiar nesse entendimento, que nós possamos tomar posse dessas verdades que o Senhor tem trazido a nós
nesses estudos e que nós possamos cada vez mais parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Clamamos que a nossa casa nunca fique vazia. Nós sabemos que o Senhor, no momento em que nos capacitou em fé para crermos na Tua Palavra, crermos em nosso Senhor Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados, fomos limpos. Pedimos também agora que o Seu Espírito habite cada vez mais, encha todos os cômodos, encha toda a casa, para que nós sejamos plenos da Tua glória, possamos com humildade, com servidão, com submissão, testemunhar do Senhor, testemunhar de todo o plano que o Senhor tem, de toda a bênção que o Senhor nos capacita nessa direção, e o Seu nome possa ser cada vez mais conhecido e as outras pessoas possam ser alcançadas, porque, por outro lado, a gente vê que aqueles que têm a casa vazia, a coisa vai ser pior. Se já era ruim antes, vai ser pior depois. Então, que eles possam também encontrar o Senhor e nos use. Nos colocamos aqui diante do Senhor para ser usados, para que essas pessoas possam conhecer o Senhor e realmente possam tomar posse dessa verdade. Nós declaramos o nosso amor, amamos ao Senhor, Papai, amamos ao Senhor, Espírito Santo, amamos ao Senhor Jesus e declaramos que queremos viver para o Senhor, para a glória do Teu santo nome. Por favor, nos conduza, nos dirige, Espírito Santo, tome-nos nas Tuas mãos, nos faça ser submissos, nos faça ser servos, nos faça ser filhos. Tire de nós toda o pensamento de orfandade, que nós possamos crer que o nosso Pai, o verdadeiro, o único, o justo, o santo, o perfeito, o reto, o imutável, o eterno, nos abençoe nessa direção, nos capacite e nos dê tudo que a gente precisa enquanto cumprimos o propósito que já está determinado pelo Senhor aí. Nós entregamos a nossa semana nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.